Certo dia, perto do mercado do povoado, uma velha cigana segurou o braço de Vera e sussurrou: "Não é uma casa que ele está construindo para você, Vera. Ele está te expulsando dela." Vera apenas sorriu com desdém, sem acreditar nas palavras da senhora idosa. Mas naquela mesma noite... Bem-vindos. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Amamos saber. A velha casa dos pais ficava na beira do povoado, no interior, onde a rua terminava num barranco, e atrás do barranco começava a floresta. A casa era baixa, com janelas pequenas e fundas, e um alpendre de 3 degraus que Vera reforçava todo ano com tábuas novas. A tinta das venezianas tinha descascado, as molduras das janelas tinham escurecido com as chuvas, mas a fundação se mantinha firme. O pai a construíra com as próprias mãos, sem pressa, cantando e fumando, como sabiam fazer os homens da geração dele. Vera passou toda a infância naquela casa, depois se mudou com o marido para a cidade e 5 anos atrás voltou sozinha, com 2 malas e um vazio dentro de si que nada conseguia preencher. O divórcio fora feio. O marido a trocou por uma jovem contadora do escritório vizinho. Levou o carro, deixou as dívidas do empréstimo da reforma e do armário de cozinha que ainda, 1 ano depois, aparecia nos sonhos de Vera. Branco, com puxadores vermelhos, caro demais, inútil agora. No começo ela tentou segurá-lo, depois chorou, depois parou. No fim daquele ano, Vera arrumou suas coisas, alugou o apartamento por uma ninharia para conhecidos e se mudou para a casa da mãe. A mãe viveu ainda mais 1 ano e meio, e então morreu dormindo em silêncio, como as velhinhas costumam morrer, como se só estivesse esperando a filha voltar para casa. O pai já havia falecido fazia tempo. Depois do funeral, Vera ficou sozinha na casa. Encontrou trabalho rápido. Na prefeitura do povoado precisavam de alguém que soubesse lidar com papelada. E Vera se sentou à mesa perto da janela, entre um armário de pastas empoeiradas e uma velha impressora que engasgava com tinta de vez em quando. Os dias passavam de forma rotineira. Atendimento ao público, certidões, extratos, filas de velhinhas com questões de aposentadoria, homens com requerimentos de lenha e feno. Às 5 horas ela trancava a sala, ia para casa a pé atravessando todo o povoado. No caminho passava no mercado para comprar pão, às vezes queijo, às vezes um pacote de fubá, e chegava ao portão bem na hora em que o sol começava a se pôr atrás do campo distante. Mantinha a horta por hábito. Plantava batata, cebola, cenoura, um pouco de cheiro verde. Os tomates na estufa cresciam com dificuldade. Não dava para tudo, mas Vera mesmo assim se levantava todo dia às 6 da manhã. Vestia o velho paletó do pai por cima da camisola e ia regar. Nos fins de semana, caiava as macieiras junto à cerca, consertava o portãozinho torto, pintava a varanda com o que sobrava de reformas antigas, ora ocre, ora verde claro. Num ano ficou quase azul, e ela mesma ria de si, dizendo que sua varanda agora parecia o lenço de cabeça da dona Gene da esquina, todo florido e multicolorido. A sauna ficava no fundo do terreno, perto do poço. Aquecê-la sozinha era incômodo, cortar lenha era pesado, e Vera cada vez mais ia à sauna coletiva da cunhada do ex-marido, que, apesar do divórcio, continuava amiga dela. Mas o seu próprio poço, com a roldana e a tampa de madeira, ela amava mais do que tudo no mundo. A água ali era fria, limpa, e quando Vera puxava o balde, parecia ouvir ranger a mesma corrente que as mãos do pai antes giravam. Nesses momentos ficava parada junto ao brocal, com a palma da mão pressionada na madeira molhada, e demorava a ir embora. À noite a casa ficava especialmente silenciosa. Na cozinha, o velho relógio de pesos em forma de pinha fazia tic-tac. No canto, zumbia a geladeira. Atrás da parede, de vez em quando, uma tora estalava. A casa respirava, se assentava, vivia sua própria vida. Vera punha a chaleira no fogo, pegava no armário sua xícara preferida, com a borda lascada, servia chá, colocava uma colher de geleia de jabuticaba que ela mesma fazia
e sentava-se perto da janela. Lá fora, nas casas vizinhas, acendiam-se as luzes. Na casa da frente de Dona Lúcia, todas as noites a janela da cozinha se iluminava e dava para ver ela se movimentando perto do fogão, o filho chegando com o neto, todos se sentando para jantar. Na casa dos Guzmão, do outro lado da rua, ouviam-se risadas, latidos de cachorro, o som da televisão. E na casa de Vera, só o relógio fazia tic-tac e mais nada. Assim é até mais tranquilo, ela dizia em voz alta para si mesma, e a própria voz na cozinha vazia soava estranha, como se viesse de um rádio. Ninguém me tira do sério, ninguém deixa a meia espalhada, ninguém bebe. Ela tentava se convencer, e às vezes até conseguia acreditar, mas às vezes não. Às vezes deitava na cama, se cobria com o edredom de retalhos que a mãe mesma costurara, e ficava muito tempo olhando para o teto, para a mancha escura de um vazamento antigo, pensando que assim mesmo terminaria sua vida, debaixo daquela mancha, ao som do relógio. E então se levantava, ia até a cozinha, esquentava leite, jogava uma pitada de bicarbonato, como a mãe fazia quando estava resfriada, e bebia, queimando a boca, só para ocupar as mãos e a garganta com alguma coisa. O terreno junto à casa era grande, uns 2.000 metros quadrados no mínimo. Além da horta e do pomar, havia ainda um pedaço, sob as macieiras, a velha framboeseira junto à cerca, um galpão torto com lenha e ferramentas, a sauna e o poço. Era, sem dúvida, um bom lugar. A rodovia ficava a meio quilômetro, o rio a 15 minutos a pé. A floresta começava logo atrás do barranco. Caçadores da capital vinham todo outono de carro, estacionavam perto da cerca e atravessavam o terreno dela até a mata. Ela não os expulsava, só pedia para não pisarem nos canteiros. Vera, você devia vender essa terra, dizia toda hora Dona Lúcia, passando por ali para pegar sal ou só para fofocar. A casa é velha, você sozinha vai ter um trabalhão com ela. Compre um apartamentinho na cidade, no segundo andar, com varanda. Vai viver como gente, andar de elevador de chinelo. Para onde eu iria, longe dos meus? Respondia Vera, servindo chá. Aqui está meu pai, aqui minha mãe, aqui está toda a minha vida. A vida, Vera, vai para frente, não para trás. E a minha parece parou. Dona Lúcia balançava a cabeça, apertava os lábios e não insistia mais. Todo mundo no povoado sabia. Melhor não falar de terra com Vera. Aquele terreno era a última coisa que lhe restara da família, e ela não conseguia se separar dele. Na primavera, quando as macieiras floresciam, Vera saía para o pomar, caminhava entre os galhos brancos como noivas e conversava baixinho com elas, com as que o pai plantara e com as que ela e a mãe haviam plantado juntas. As árvores ficavam caladas, mas escutavam. Pelo menos era o que ela achava. E então apareceu André no povoado. No começo, falava-se pouco dele. Chegou numa picape cinza, parou na casa do seu Severino, no outro lado da rua. Este precisava trocar o telhado, mas os filhos moravam longe e não podiam ajudar. André trocou o telhado rápido, com capricho, cobrou um preço justo e seu Severino depois ficou um bom tempo elogiando-o no mercado. Em seguida, André ajudou outro homem com um porão, um terceiro com uma cerca. Assim, em um mês, ele se tornou, se não exatamente um dos moradores, ao menos um conhecido de todos. Vera o viu pela primeira vez na prefeitura. Era final de tarde de um dia de semana. Ela já estava se preparando para trancar a sala quando ouviu passos no corredor. E um homem espiou pela porta, alto, robusto, de camisa jeans com mangas dobradas. Braços bronzeados, cabelo escuro curto com fios grisalhos nas têmporas, olhar direto, sorriso tranquilo. Com licença, quem cuida aqui de registro temporário? É comigo, disse Vera, sentando-se de novo à mesa. Pode entrar. Mais rápido, já estou fechando. Então amanhã eu volto. Não, sente-se. Já que veio, vamos resolver. Ele se sentou à sua frente. Dele vinha um cheiro de ar livre e um leve toque de óleo de máquina, um cheiro masculino comum, que Vera havia muito não sentia tão perto. Ela tirou do armário um formulário, empurrou a caneta para ele
e, sem levantar os olhos, começou a ditar o que precisava preencher. Ele escrevia devagar, com cuidado, às vezes perguntava de novo. Quando chegou ao campo Estado Civil, hesitou um pouco, depois deu uma risadinha baixa. Solteiro. Isso entre parênteses não se coloca, sorriu Vera, ainda sem erguer os olhos. E é uma pena. Talvez fosse útil para muita gente saber. Ela finalmente o olhou com atenção. Ele tinha olhos castanhos cálidos e um sorriso que fez algo se mexer dentro do peito dela, pela primeira vez em muitos anos. Vera baixou o olhar de volta para os papéis, repreendeu-se mentalmente por ser tola, carimbou o formulário e o entregou. Pronto. Volte daqui a uma semana para pegar o documento. E posso pegá-lo direto aqui com a senhora? Só me diga em que dia trabalha. Ela o olhou de novo. Ele tinha um olhar calmo, sem atrevimento, como se realmente só estivesse perguntando. De terça a sexta, das 9 às 5. Anotado. Ele foi embora, e Vera ficou ainda uns 5 minutos sentada à mesa, girando um lápis inútil nas mãos, irritada consigo mesma. Idiota, pensava. 47 anos, divorciada, rugas no canto dos olhos e se comportando como uma garota de escola técnica. Depois se levantou, trancou a sala e foi para casa. No caminho pegou-se sorrindo 2 vezes. Uma semana depois, ele realmente apareceu. Não só para buscar o documento, trouxe também um saco com 2 doces numa caixinha da confeitaria da cidade vizinha. O que é isso? Surpreendeu-se Vera. Chá vocês com certeza têm aqui. E para acompanhar não tinham. Então trouxe. André, eu estou trabalhando. Ele já sabia o nome dela. E ela já sabia o dele. Ele mesmo havia mencionado meio sem querer da última vez que saiu. Agora pôs a caixa no canto da mesa e abriu os braços. Então eu também não vim para um encontro. Só um chá de gente normal. E tomaram chá. Ali mesmo, na sala dela, perto da janela por onde se via o vento, balançar os velhos ipês junto ao centro comunitário. André falava pouco, principalmente sobre o trabalho, que não tinha equipe fixa, que andava sozinho pelos povoados, que gostava da tranquilidade daquele lugar, diferente da capital. Vera escutava e aos poucos ia descongelando. Ele não insistia com perguntas, não tentava descobrir nada de imediato, não bancava o galanteador, só tomava chá, só conversava. Depois ele começou a aparecer mais vezes, sem motivo aparente, mas nunca de mãos vazias. Uma vez trouxe um saco de cimento. Disse que tinha visto rachaduras no alpendre dela, que vinha de outra obra e sobrara material. Em outra ocasião, consertou o portãozinho que havia muito estava torto. Numa terceira, chegou à noite só para perguntar se não precisava levar para dentro de casa um saco de batatas, que Vera, com dificuldade, tinha arrastado da casa da vizinha. Pronto, disse ele. Deixa o saco perto do fogão, senão você vai machucar as costas. Depois fica dolorida a semana toda. Estou acostumada a fazer sozinha, respondeu Vera. Acostumada não significa certo. Ela ficou calada sem saber o que responder. Depois do marido, todos os seus hábitos eram sobre solidão. Carregar sozinha, economizar sozinha, calar sozinha. E agora, ao lado dela, havia um homem que, sem nenhuma explicação, fazia o que um homem faria em casa, naturalmente, sem pensar 2 vezes. Isso a desorientava. Os vizinhos começaram a reparar. Dona Lúcia, certa noite, veio buscar sal, e, tomando um gole de chá, estreitou os olhos. O que é isso, Vera? Essa picape cinza fica tanto tempo parada no seu portão. Ele ajuda nas tarefas de casa, como vizinho. Como vizinho, repetiu Lúcia, erguendo a sobrancelha com significado. Os vizinhos que você tem, pelo visto, são de fora. Pois bem que sejam de fora, contanto que não se metam no que não é da conta deles. Lúcia bufou, terminou o chá e foi embora. E Vera ficou na cozinha sozinha. Olhou para a xícara vazia à sua frente, da qual André bebera da última vez, e pela primeira vez em muito tempo, percebeu que a noite não esperava mais o tic-tac do relógio, mas o som do motor dele no portão. E esse pensamento, ao mesmo tempo, a aqueceu por dentro e a fez ter um sobressalto de medo.
Aquele sentimento era familiar demais. Tinha enganado-a demais, uma vez. No fim do verão, André já se sentava na cozinha dela como em casa. Sabia em que gaveta ficavam as colheres, onde estavam os fósforos, qual xícara Vera usava de manhã e qual servia aos convidados. Aquecia a sauna com ela aos sábados, cortava lenha de modo curto, prático, sem golpear o machado para impressionar como faziam alguns homens, mas com golpes precisos e parelhos, depois dos quais as toras ficavam empilhadas certinhas, uma sobre a outra. Vera o observava da janela da cozinha, enxugando as mãos no avental, e no começo sempre esperava que algo acontecesse, que ele pedisse dinheiro emprestado, ou começasse a insinuar coisas sobre o registro, ou trouxesse uma garrafa e perdesse o controle. Mas nada disso aconteceu. André tomava chá, às vezes guaraná caseiro, recusava cachaça, dizia que não era para ele, que vira demais disso na juventude, com o pai. Você deve ter sofrido muito quando criança, disse Vera certa vez servindo a sopa. Por que diz isso? Você é calmo demais, quieto demais. Costuma ser assim quem aprendeu cedo a se controlar. Ele ficou em silêncio, mexendo a colher no prato. Talvez. Nunca pensei nisso. Ela não perguntou mais. Algo lhe dizia. Não insista. Se ele quiser, conta sozinho. E por enquanto, bastava-lhe o que já tinha. Um homem sentado ao lado, comendo seu feijão, dizendo obrigado, levando o prato até a pia e às vezes lavando a louça ele mesmo. Depois de 15 anos vivendo com alguém que nem sequer recolhia a própria xícara, aquilo parecia quase um milagre. O pedido de casamento ele fez no começo do outono. Estavam sentados à noite na varanda, tomando chá com torta de maçã que Vera tinha feito com as maçãs brancas do próprio pomar. Lá fora já escurecia, e ela acendeu o abajur com a cúpula de tecido florido que a mãe um dia costurara à mão. André ficou calado por um bom tempo. Depois pousou a xícara, olhou para Vera e disse: Vera, vamos nos casar. Ela quase engasgou com o chá. André, não precisa apressar a resposta. Eu sei como isso soa. Não nos conhecemos faz 1 ano, mas eu não sou menino, e você não é menina. Tenho 49, você 47. Não temos tanto tempo para ficar rodeando. E se não der certo? A gente se separa como gente adulta, mas eu não quero mais ficar sozinho e não quero mais ver você sozinha também. Ela baixou os olhos para a xícara. No fundo, flutuava uma folha de chá amolecida. Os lábios de Vera tremeram. Ela apertava a xícara com tanta força que os dedos ficaram brancos e não conseguia dizer nada. André não a apressou. Ficou sentado à sua frente, dentro do círculo de luz amarela do abajur, simplesmente esperando. Vou pensar, disse ela por fim. Pense o quanto precisar. Ela pensou 3 dias. Não dormiu, mal comeu. No trabalho confundia os papéis. Dona Lúcia, percebendo que Vera andava distraída, a abordou no mercado e insistiu em saber o que tinha acontecido. Vera só dispensou a pergunta com um gesto. Para si mesma, repetia sempre a mesma pergunta. E se essa for a última chance? E se o destino finalmente teve pena de mim? Vou deixar passar por medo, e depois vou me arrepender a vida toda. No ex-marido ela confiara de imediato, sem desconfiança, e se queimara. Em André ela demorava a confiar, testava, adiava, e ele tinha paciência. Talvez fosse assim que devesse ser. No 4º dia, ela disse sim e chorou ali mesmo no alpendre, quando ele a abraçou. Chorou baixinho contra a camisa dele, sem saber bem se era de alegria ou de medo por ter esquecido como era estar sozinha. 1 semana depois, André trouxe à tona o assunto da casa. Estavam de novo na varanda, agora já como noivos. André trouxe consigo um caderno grande quadriculado e um lápis. Colocou-os à frente, passou a mão pela capa e olhou para Vera com seriedade. Vera, não se ofenda, mas nessa casa não dá para morar. Como assim não dá? Eu moro. Você mora. Mas nós dois não vamos conseguir viver aqui. O piso está caindo aos pedaços. Já troquei 2 tábuas. As outras não estão melhores. O canto está úmido, do lado da sauna.
O telhado se mantém de pura sorte. Eu subi lá, vi com meus próprios olhos. A fiação é de alumínio daquela época, que já é proibida por lei. O fogão rachou, você mesma sabe. Eu sei. A reforma vai custar tanto quanto uma casa nova. E não vai adiantar nada. O velho vai continuar velho. Ela ficou em silêncio. Tudo o que ele dizia era verdade. A casa de fato respirava com as últimas forças. No inverno, ela a aquecia até a exaustão, e ainda assim o frio subia do chão, e de manhã o vapor saía pela boca enquanto o fogão demorava a esquentar. "E o que você sugere?" perguntou ela por fim. "Construir uma nova, aqui mesmo no seu terreno. Demolimos a velha. Você tem terra boa, plana. Não dá para encontrar lugar melhor para uma fundação. Já vi onde dá para colocar, atrás das macieiras, perto do galpão. O galpão a gente ia derrubar de qualquer jeito." "André, isso é dinheiro, papelada, equipe de obra. Eu não entendo nada disso." "E você não precisa entender." Ele cobriu a mão dela com a sua. A mão dele era quente, áspera, com calos. "Eu cuido de tudo. Tenho uma equipe conhecida lá na cidade vizinha. Conheço o mestre de obras há muito tempo. Ele vai me fazer um preço justo. Os materiais eu mesmo compro, sem intermediários. Os documentos a gente resolve, é coisa de uns papeizinhos. Uns papeizinhos não existem assim, eu trabalho na prefeitura. Bom, então de uma dúzia de papéis. Você assina onde eu disser. Não é a primeira casa que eu construo, Vera." "E o dinheiro, de onde vai sair?" Ele desviou um pouco o olhar, depois voltou a encará-la. "Tenho umas economias. Não é uma fortuna, mas dá para a etapa inicial. Para a fundação, para a estrutura. O resto a gente vai vendo, ao longo do caminho. Empréstimo, se precisar, a gente pega um pequeno, com juros baixos. Eu pesquisei, tem um financiamento para a construção, é mais em conta. O empréstimo em meu nome, em nosso nome. Que diferença faz? Vamos ser uma família." A palavra família a atingiu em algum lugar sob as costelas. Ela baixou a cabeça e André, vendo que ela ficava em silêncio, se aproximou e disse quase no ouvido: "Vera, você passou 5 anos sozinha carregando tudo. A horta, a casa, a cerca, a sauna. Deixa um homem fazer alguma coisa por você ao menos uma vez na vida. Eu não estou pedindo permissão para não fazer nada. Eu quero construir uma casa para você, para que viva nela como uma rainha e não como uma serva." A garganta dela se apertou. Ela assentiu sem confiar na própria voz. André a abraçou, apertou-a contra si e ela encostou a testa no ombro dele e ficou assim por muito tempo, sentindo através da camisa o coração dele batendo firme, calmo, confiável. 2 semanas depois, uma equipe de obra chegou ao terreno. 4 homens, 2 mais velhos, 2 mais jovens, todos com os mesmos macacões azuis, os mesmos rostos curtidos pelo tempo. André os cumprimentava apertando a mão, batia no ombro deles, chamava cada um pelo nome. Vitor, seu Paulo, Sérgio, Miguel. Com o mestre de obras, alto, encurvado, de boné, ele se afastou e ficou um bom tempo conversando, espalhando plantas sobre o capô da picape. Vera ficava à distância, perto do alpendre, com um casaco velho sobre o roupão, sem saber onde colocar as mãos. "Dona", chamou-a o mestre de obras aproximando-se. "Lá em casa, feche as janelas, vai ter bastante poeira. E tire a roupa do varal, vai ter um barulhão." "Está bem", assentiu ela. "E quando vocês começam?" "Amanhã de manhã. Hoje a gente faz a marcação." Eles passaram o dia todo no terreno, esticando linhas, fincando estacas, medindo com a trena, discutindo alguma coisa com André. Vera observava da janela. Ao entardecer, o velho galpão, onde ainda ficava o carrinho de mão do pai e um feixe de foices, ficou órfão. André transferiu tudo o que tinha valor para a sauna. No dia seguinte de manhã, o galpão já não existia mais. Derrubaram-no em 2 horas, desmontaram tábua por tábua, empilharam as tábuas junto à cerca, niveleram o terreno. No lugar onde ele ficara por 60 anos, restou um espaço plano com um retângulo marcado de estacas e linha esticada. "Aqui vai ficar sua casa, Vera", disse André à noite, abraçando-a pelos ombros. "Olha,
Ela olhou e, pela primeira vez, acreditou que não era brincadeira, nem sonho, que de fato teria uma casa nova. E nela estaria ela e ele, e talvez também alguém mais. Vizinhos de visita, a sobrinha da capital, aquela que a amava desde a infância e até hoje ligava nos feriados. Uma casa para viver, não para ficar sozinha. André trazia documentos em pilhas. Vera, ele colocava as folhas uma a uma diante dela e explicava rapidamente. Isso aqui é a autorização para ligar a água. Isso é o contrato com o fornecedor de blocos. Isso é o orçamento da fundação. Isso é o documento da parte elétrica. Assine aqui, aqui e aqui. Vera lia as 2, 3 primeiras folhas com atenção. Depois se cansava. Depois começava a acreditar que tudo se repetia, que cada papel dizia a mesma coisa. Se alguma coisa parecia incompreensível, ela erguia os olhos e perguntava: "E isso o que significa? Procuração para representar interesses. Isso é para eu poder correr atrás de você nos órgãos públicos. Você tem que ir trabalhar, e as repartições só abrem em horário comercial. Eu vou lá, eu vou aqui, enquanto você está dando certidões para as pessoas. Ah, está bem. Não se preocupe com isso, Verinha." Ele a beijava na têmpora, recolhia a pilha assinada e guardava na pasta dele. Isso é coisa de homem. E ela não se preocupava, confiava. E por que não confiar? Ele estava se esforçando por eles, pela casa deles, pela vida deles juntos. A fundação foi feita em 1 semana. A equipe trabalhava rápido, sem pausas frequentes para cigarro, ao contrário dos trabalhadores relaxados que vinham da capital. O concreto foi trazido em 4 caminhões, despejado de forma uniforme, espalhado com vibrador, nivelado. Vera levava guaraná caseiro para eles, cozinhava batata com carne enlatada numa panela grande e os homens comiam numa mesa comprida que eles mesmos tinham montado com as tábuas do velho galpão. Seu Paulo, o mais velho, sempre elogiava o feijão dela e dizia que na equipe deles fazia 100 anos que não comiam tão bem. "Você tem um homem direito, dona Vera", disse ele certa vez enxugando o bigode. "Hoje em dia nem todo mundo cuida assim da casa. Hoje em dia geralmente pegam um empréstimo, gastam tudo bebendo e ficam com a dívida e sem teto. Mas esse aí trabalha com cabeça." "É", disse Vera sorrindo. "Tive sorte. Em 1 mês, sobre a fundação se ergueram as paredes." Os blocos de concreto celular eram colocados em nível, fileira por fileira. A casa crescia rápido, como num conto de fadas. Vera, todo dia depois do trabalho, ia até o terreno, contornava-o, tocava com a palma os blocos ásperos e frios, e mal conseguia acreditar que aquilo tudo era dela. André a levava pelos cômodos futuros, mostrava com as mãos onde ficaria o sofá, onde a mesa de jantar, onde sua máquina de costura. Ele já sabia que Vera costurara quando jovem e queria lhe dar de presente de casamento uma máquina nova, no lugar da velha que ficava esquecida no quartinho havia tempos. "Aqui vai ser seu ateliê", dizia ele, apontando para um canto com 2 janelas grandes. "Luz dos 2 lados, vai ser um prazer costurar." E a cozinha? A cozinha aqui perto da parede sul para o sol bater de manhã, e a janela em cima da pia, como você queria. Eu queria? Bom, você comentou. Disse que na casa da sua avó era assim. Eu guardei na memória. Ela de fato tinha mencionado aquilo de passagem, fazia tempo. E ele tinha guardado. Esse detalhe a comoveu mais do que tudo. Algo dentro dela derretia, como açúcar num chá quente, e ela caminhava entre as paredes nuas da futura casa, já imaginando como colocariam, no parapeito da cozinha, um vaso com violeta, grande, roxa, de folhas aveludadas. Ela amava violetas desde que a mãe as mantinha na janela no inverno, e nos dias escuros já era um lembrete de que a primavera viria. Certa tarde, voltando do trabalho, ela passou no mercado do povoado. Precisava comprar pão, açúcar, um pacote de chá. O dia estava cinzento, chuviscava, e na entrada do mercado, sob o telheiro de tábuas, estava sentada num banco velho Dona Filomena. No povoado, todos a conheciam. Pequena, magra, com seu eterno lenço preto amarrado bem na altura das sobrancelhas,
Como faziam as velhas do campo, ela tinha trabalhado 30 anos na biblioteca rural. Suas mãos eram sempre limpas e dela exalava cheiro de erva cidreira e ervas secas. Depois que o marido dela morreu, um professor de física da escola local, homem quieto e bondoso, Dona Filomena se aposentou e passou a ler as cartas. Diziam alguns que na família dela havia ciganos, outros que simplesmente, depois da morte do marido, abriu-se nela algum olhar especial. Iam até ela em segredo. Mulheres para consultar sobre as filhas, homens sobre dinheiro perdido, moças sobre pretendentes. Vera nunca tinha ido. Não acreditava nisso e não queria acreditar. Se era destino, raciocinava ela, dele não se escapa, e se era acaso, então nem as cartas adiantavam. Agora Dona Filomena estava sentada no banco, com as mãos secas cruzadas sobre os joelhos, olhando fixamente à frente. Vera, ao passar, acenou com a cabeça por educação. No povoado todos se cumprimentavam. E naquele exato instante, Dona Filomena, de repente, esticou a mão e segurou o punho de Vera. A força dela, surpreendente para uma velha tão magra, era firme como a de um pássaro. Vera estremeceu e quase derrubou o saco de pão. Dona Filomena, Eu, velha, não a deixou terminar. Ergueu para Vera os olhos desbotados, quase incolores, e olhou de um jeito que fez um arrepio percorrer as costas de Vera. O rosto de Dona Filomena estava concentrado, como o de alguém que se esforça para lembrar algo muito importante. Escuta o que eu digo, Vera, falou ela baixo e claramente. Escuta uma vez e guarda. Não é uma casa que ele está construindo para você, Vera. Ele está te expulsando dela. Vera, por um segundo, parou de respirar. Depois balançou a cabeça como quem espanta uma mosca e tentou puxar o braço de volta. Dona Filomena não soltou. Guarda isso, repetiu. Dessa terra você não vai ser a dona, se não abrir os olhos agora. Dona Filomena. Vera finalmente liberou o pulso e deu um passo para trás. Eu te respeito, mas não se meta no que não é da sua conta. Está tudo bem comigo. Não preciso disso. A velha não se ofendeu, só baixou os olhos e cruzou de novo as mãos sobre os joelhos, como se nada tivesse acontecido. Apenas murmurou baixinho para si mesma. Não acredita. Ninguém nunca acredita logo. Só depois, quando já é tarde demais. Vera entrou no mercado, comprou o que precisava e saiu pelo outro lado para não passar de novo perto do banco. Na rua, fechou bem o casaco e apressou o passo para casa. A chuva ficou mais forte. O saco de pão molhou um pouco. Bobagem, repetia para si mesma. A velha tem inveja ou só gosta de assustar, ou sabe-se lá o que se passa na cabeça dela com a idade. Chegou em casa, pôs a chaleira no fogo, trocou de roupa para o roupão, cortou o pão, sentou-se perto da janela. Lá fora escurecia. No terreno onde estava sua futura casa, acendia-se uma lâmpada no poste. André tinha puxado luz temporária para que os trabalhadores pudessem ficar até mais tarde. As paredes brancas na penumbra pareciam ossos de algum animal gigante, bonito, a casa dos sonhos dela, a casa dela e de André. E as palavras da velha não paravam de girar na cabeça como uma mosca incômoda. Não é uma casa que ele está construindo para você, ele está te expulsando dela. Vera se levantou, serviu mais chá, acrescentou geleia, foi até a janela, ficou olhando longamente para as paredes brancas atrás das macieiras e, pela primeira vez, teve um pensamento que nunca lhe tinha ocorrido antes. Afinal, nenhum daqueles papéis ela havia lido até o fim. A noite passou agitada. Vera se revirava sob o cobertor, levantava para beber água, deitava de novo, e as palavras de Dona Filomena não paravam de girar em sua cabeça, como um disco arranhado. Ao amanhecer, já tinha quase se convencido de que tudo aquilo era bobagem, de que não dava para estragar a vida por causa das palavras de uma velha no mercado. E foi trabalhar decidida a tirar tudo da cabeça. Não funcionou muito bem. O dia inteiro confundia documentos, entregou a Dona Tonha o extrato que era para o seu Severino, repetiu 2 vezes a mesma pergunta para os visitantes. Na hora do almoço decidiu.
Depois do trabalho, passaria pelo terreno, encontraria André, olharia nos olhos dele e logo veria que tudo aquilo era bobagem. Às 5 horas trancou a sala e foi para casa. Em casa, embrulhou rapidamente em uma toalha alguns pastéis de carne ainda quentes, tinha assado uma forma inteira de manhã, encheu uma garrafa térmica com chá forte e adoçado e atravessou o quintal em direção à obra. Chuviscava. O barro grudava nos pés, e Vera segurava o saco de pastéis sob a aba do casaco para não esfriarem. Passou pelo quintal, perto da velha sauna. Por ali o caminho até a obra era mais curto. Aquele portãozinho André ultimamente não trancava, porque a equipe passava por ele para buscar água no poço. Vera o empurrou, entrou no quintal e já ia chamar André, mas de repente parou. Atrás de uma parede inacabada, do lado da futura varanda, vinha a voz dele, baixa, mas perceptível. Ele provavelmente achava que estava sozinho no terreno. A equipe àquela hora já tinha ido embora. Aguenta mais um pouco, dizia André ao telefone. Aguenta, Lília. Falta pouquinho. Vera se encostou na parede. O saco de pastéis pendia em sua mão caída. No começo nem entendeu o que estava ouvindo. O nome Lília não lhe dizia nada. Talvez seja a irmã, pensou automaticamente. Pode ser quem for, mas algo na voz de André, cálido, suave, do mesmo jeito que ele falava com ela, fez Vera congelar. No telefone alguém riu baixinho. Riso de mulher, grave, gutural. André riu de volta. Amanhã ela assina a procuração, disse ele. Já combinei com o cartório. Depois disso, considera tudo resolvido. A casa no papel é nossa, dela e minha juntas. O empréstimo está em nome dela. Os materiais, metade já está em meu nome. Daqui para frente é só seguir o caminho. Lília perguntou algo de novo. André ficou em silêncio um instante. Depois disse calmamente, como se falasse sobre comprar uma geladeira. Ela é confiante. Depois do divórcio, derreteu com a primeira palavra gentil que ouviu. Eu já te disse, esse tipo é o material mais fácil de manejar. Basta dar o ombro e sorrir. Elas assinam tudo sem olhar. No peito de Vera ficou frio e vazio. Não doía. Gelava, como se tivessem aberto uma janela por dentro, em pleno inverno. Ela deixou de sentir os dedos que seguravam o saco. A casa velha a gente derruba logo depois do casamento, continuava André. Já combinei com aquele cara, lembra? O que traz a máquina, ele derruba num dia. Depois, aos poucos, deixamos o empréstimo vencer. A dívida cresce. Transferimos o terreno através de um advogado conhecido. Já testei esse esquema com ele. Não é a primeira vez, querida. Pausa de novo. Lília falou bastante. André escutou, depois interrompeu. E se ela resistir, a gente transfere ela para algum lugar. Manda para a sobrinha na capital, ou compra um apartamentinho de 1 quarto, baratinho, na cidade vizinha. Diz que ela mesma não está aguentando, nervos, problema depois do divórcio, sei lá. Os vizinhos confirmam, ela morou lá sozinha há muito tempo, notaram estranhezas nela. Para esse caso também já tenho tudo pensado. No telefone, riram. André riu também, curto, satisfeito. Você só não fica nervosa, disse ele. Vai ter sua cozinha grande e janela para o jardim, como queria. Foi você mesma quem escolheu o projeto. Só mais uns meses para viver na quietude, entende? Vera recuou devagar da parede. Sob o pé, um graveto estalou. André, ao telefone, disse de forma brusca, espera, e se calou. Ouviram-se passos. Vera, na ponta dos pés, sem respirar, recuou até o portãozinho, saiu por ele, fechou-o devagar e foi embora apressada pela trilha junto à cerca. O coração batia tão forte que ela sentia nos ouvidos. Não foi direto para casa. Foi até o poço na esquina da rua, pôs o saco no brocal, encostou a testa na madeira fria e ficou ali até os joelhos pararem de tremer. Depois tirou do bolso um lenço e enxugou o rosto. Estava molhado e ela nem tinha percebido quando. Voltou ao terreno pela entrada principal, batendo o portão alto para ser ouvida. André, chamou de longe. Você ainda está aí? Ele não saiu logo de trás da parede. Demorou um segundo. Depois apareceu, sorrindo.
O sorriso era o mesmo de sempre, gentil, levemente cansado, com as rugazinhas nos olhos. Verinha, eu pensei que você já estivesse em casa. Trouxe pastéis de carne, ainda quentes. Ah, minha querida. Ele se aproximou, abraçou-a pelos ombros, beijou-a na têmpora. Dele vinha o cheiro de poeira de cimento e da colônia de sempre. Você está gelada. Vamos, eu tenho uma chaleira elétrica lá. Vou esquentar água. Não precisa, vou para casa. Estou cansada. Então eu te acompanho. Ele pegou o saco dela, colocou sobre os ombros dela sua própria jaqueta, por cima do casaco, e foi caminhando ao lado, contando como os rapazes tinham trabalhado cansados hoje, como seu Paulo cortara a mão num ferro, como amanhã iam trazer as janelas. Vera assentia, sorria, dizia de vez em quando, mas o observava de lado, e via um homem desconhecido, completamente estranho, que com essa mesma voz que agora contava sobre janelas, uma hora antes a chamava de material fácil de manejar. No portão, ele a beijou. Vera retribuiu. Seus lábios estavam estranhos, frios, mas André não percebeu nada. Amanhã, 10 horas, no cartório, lembra? Disse ele ao se despedir. Lembro. Eu passo aí às 9h30. Está bem. Ele foi embora. Vera entrou em casa, trancou a porta com a tranca, com a chave e com a corrente. Ficou parada na entrada, de casaco, sem conseguir se despir. Depois acabou tirando, foi para a cozinha, sentou-se à mesa e ficou ali, longamente, fitando um ponto fixo, sem acender a luz. Lá fora já estava completamente escuro. Depois se levantou, acendeu o abajur e foi até o quarto, até a cômoda. Na gaveta de baixo, sob a roupa de cama, ficava uma latinha de biscoitos. Ali ela guardava todos os documentos. Vera trouxe a lata para a cozinha, colocou na mesa, abriu, despejou tudo. Contratos, cópias, recibos, algumas xeroques do próprio documento de identidade, requerimentos, autorizações. Nos últimos meses, a pilha tinha triplicado. Começou a ler devagar, linha por linha, vírgula por vírgula, e a cada papel ficava mais assustada. A procuração que dava a André o poder de representá-la em todas as instâncias relacionadas à construção, ela se lembrava de ter assinado aquilo. Ele dissera que era para andar pelas repartições, mas o texto era muito mais amplo, incluindo, sem se limitar a operações com o terreno, registro do imóvel em construção, constituição de hipoteca. A autorização para tratar da documentação técnica significava que o novo imóvel seria registrado sob o controle dele. Os contratos com as empresas de construção para compra de materiais, em metade deles, ela aparecia como pagadora, e André como o responsável por atestar a execução dos serviços. Ou seja, juridicamente ela pagava, e ele aprovava o trabalho. O mais assustador estava no topo da pilha, o rascunho da procuração que, no dia seguinte, às 10 da manhã, deveria ser reconhecido em cartório. Por ele, André teria o direito de, em nome dela, tomar empréstimo com garantia do terreno, fazer todos os trâmites referentes ao imóvel em construção e realizar negócios imobiliários sem participação adicional dela, por 2 anos. Vera lia e relia. Depois afastou os papéis, levantou-se, serviu água da chaleira. As mãos tremiam tanto que a água transbordou pela borda do copo. Ela o colocou na mesa e ficou longamente olhando para os documentos espalhados. Idiota, disse em voz alta. Que idiota você é, Vera. Não foi dormir. Ficou sentada até o amanhecer. Ao raiar do dia, já tinha uma decisão pronta. Às 8 da manhã, ligou para André. Sua voz estava rouca, como se estivesse resfriada. Andrezinho, estou me sentindo mal. A cabeça está estourando. Deve ser febre. Não vou conseguir ir ao cartório. Por um instante no telefone fez-se silêncio. Depois André disse com cuidado, calmamente. Que pena, querida. Deve ter resfriado, correu na chuva ontem. Então a gente adia. Eu ligo, marco para amanhã depois de amanhã. Fica de repouso. Eu passo aí ao meio-dia, levo o remédio. Não precisa, vou dormir. Não venha, vou trancar a casa. Está bem, melhora. Ela desligou o telefone e logo se vestiu.
Amarrou o lenço na altura das sobrancelhas como uma velha e foi pelos quintais, pela porta dos fundos, até a casa de Dona Filomena. Eram uns 15 minutos a pé. No caminho não encontrou ninguém. Era cedo ainda. O povoado mal acordava. Dona Filomena morava numa casinha atrás da igreja. Quando Vera bateu, a velha abriu na hora, como se estivesse parada atrás da porta, esperando. "Entra", disse Dona Filomena sem cumprimentar. "Eu te esperava desde ontem. Imaginei que você viria." Sentaram-se na cozinha. Dona Filomena serviu chá de um bule antigo de porcelana. Colocou na mesa um pratinho com biscoitos secos. Vera segurou a xícara com as 2 mãos e demorou a começar. "Como a senhora sabia?" perguntou por fim. "De cartas, não fale. Eu não acredito." Dona Filomena sorriu de leve. "Não precisa acreditar. As cartas não têm nada a ver com isso. Escuta." Ela fez uma pausa, reunindo os pensamentos, e começou a contar. Sua voz era firme, como se lesse de um livro. "Eu tinha uma sobrinha, esposa de um primo meu que já morreu. Eles têm uma filha, Natália se chama. Hoje ela tem 42 anos. Vivia com o marido numa cidade vizinha. Depois o marido morreu, infarto. Ela ficou sozinha. Casa grande, apiário próprio. Isso foi uns 6 anos atrás. 1 ano depois da morte do marido apareceu um homem. Dizia-se chamar Alexandre. Alto, calmo, gentil. Ajudava ela com as abelhas. Depois começou a dizer que tinha que reformar a casa, que a velha não servia mais. Convenceu ela. Começaram a obra, papéis, contrato, equipe, tudo certinho. E em meio ano, Natália estava com um empréstimo de 300 mil reais. O terreno em hipoteca. E Alexandre sumiu da terra dela. Apareceram umas pessoas com documentos. Disseram que o terreno tinha sido transferido, que ela tinha que deixar a propriedade. Ela foi à polícia, ao tribunal. Não conseguiu nada em lugar nenhum. O advogado que supostamente a representava era homem de confiança desse tal Alexandre. Tudo foi feito com tanta competência que não havia como contestar. Vera ficou ali sem respirar. Natália, depois disso, foi morar com as irmãs em outra região. Ficou muito tempo doente, sem comer, sem beber, nada. Agora, parece que se recuperou um pouco. Mora com uma prima de 2º grau. Trabalha numa fábrica de costura. Nunca mais voltou para cá. Alexandre, a garganta de Vera secou. E como ele era? Dona Filomena olhou para ela com calma. Alto, cabelo escuro, grisalho nas têmporas, olhos castanhos, voz baixa, nunca levanta a voz. Não bebe, não fuma, mãos de trabalhador calejadas. Sorri de um jeito que você acredita na hora. Vera devagar pousou a xícara na mesa. Eu o reconheci já no primeiro dia, quando ele apareceu no seu terreno, disse Dona Filomena. Ele levou Natália aqui em casa uma vez de visita. Eu o gravei bem na memória, só que naquela época ele era Alexandre e para você é André, e o sobrenome é outro. Eu vi. No quadro de avisos da prefeitura estava o contrato de aluguel dele com seu Severino. Não me decidi logo a falar com você. Não tenho nenhuma prova. Se eu for à polícia, quem vai me ouvir? Uma velha. Mas você é gente viva, com você dá para falar. E foi o que eu fiz, como soube fazer. Me arrependo de ter sido brusca, mas de outro jeito você não ia escutar. Não se arrependa, disse Vera baixinho. Obrigada. Ficaram em silêncio. Lá fora começava a clarear de verdade. A manhã cinzenta ia ficando amarelada. "O que você pretende fazer?" perguntou Dona Filomena. Vera terminou o chá, pousou a xícara, olhou nos olhos da velha. "A senhora tem o telefone da Natália?" "Tenho." "Me dá. E me ajuda numa coisa. Eu não quero escândalo. Quero que ele mesmo conte tudo, na frente de todo mundo. Ele mesmo." Dona Filomena assentiu devagar. Da casa de Dona Filomena, Vera saiu uma mulher diferente da que tinha entrado. Não foi para casa, foi até o ponto de ônibus. 1 hora depois, estava na cidade vizinha. No almoço já estava sentada na sala de um advogado, um homem idoso de sobrancelhas grossas que Natália lhe recomendara por telefone. O advogado a escutou em silêncio, fazendo anotações, depois perguntou rapidamente.
Os documentos têm todos com você? Tenho. A procuração. Não assine amanhã de jeito nenhum. Hoje a gente consegue formalizar a revogação de todas as procurações existentes e os avisos para as contrapartes. Depois vamos trabalhar com discrição para que ele não suspeite de nada, até reunirmos tudo. Eu não pretendo fazer barulho, disse Vera. Preciso de 2 semanas. Vou organizar uma pequena festa no terreno. Vou dizer a ele que quero comemorar a estrutura pronta, reunir todo mundo, e lá ele mesmo vai se revelar. O advogado ergueu as sobrancelhas, olhou para ela atentamente, depois sorriu por baixo do bigode. Sabe, dona Vera, em 30 anos de profissão, mulheres assim raramente apareceram para mim. Vamos fazer. Vera voltou ao povoado à noite. No caminho passou na casa de seu Paulo, aquele trabalhador mais velho da equipe que elogiava seu feijão. Sentou-se com ele no alpendre, serviu o guaraná caseiro e perguntou baixinho se estava tudo certo com o pagamento deles. Seu Paulo ficou calado, olhou para o chão e disse que não estava tudo certo. André devia à equipe já fazia 2 meses. Alimentava-os de promessas, dizia que era questão de dias. Os homens já estavam resmungando. Alguns já queriam ir embora. Não vão embora, disse Vera. Esperem mais 2 semanas. Eu mesma vou resolver tudo e ainda dou algo a mais pela paciência. Seu Paulo a olhou com atenção, com aquele olhar firme de quem já viu muita coisa na vida. Dona Vera, disse ele com cuidado. Está tudo bem com a senhora? Está tudo perfeito, respondeu Vera. Só preciso que você me faça mais uma coisa. Se André, na frente de vocês, falar ao telefone com alguém, tentem lembrar onde e quando. Preciso muito disso. Seu Paulo assentiu, sem fazer mais perguntas. Terminaram o guaraná em silêncio. Vera se levantou, se despediu e foi para casa. No caminho, pela primeira vez em muito tempo, endireitou as costas. Durante 2 semanas, Vera viveu como em 2 trabalhos ao mesmo tempo. De manhã, a prefeitura, papelada, visitantes, sorriso forçado. À noite, André, o jantar, as conversas, as mãos dele em seus ombros. Os beijos na têmpora. Não vacilou nenhuma vez. Cozinhava o feijão para ele, remendava sua camisa, perguntava de novo sobre as janelas da varanda e assentia quando ele descrevia como ficaria linda a alcova. Uma noite, quando ele ficou na casa dela, ela mal dormiu deitada ao lado dele, olhando para o teto, para aquela mancha escura do vazamento antigo. André respirava de forma regular, calma, como um homem que tem tudo sob controle. Paralelamente, ela ia à cidade vizinha. O advogado trabalhava rápido. Todas as procurações foram revogadas, os avisos enviados. O cartório para o qual André pretendia levá-la foi formalmente avisado. A gravação da conversa de André com Lília, seu Paulo fez no 3º dia. André, por costume, se afastou para trás da parede e falava em voz baixa, sem saber que o velho trabalhador já estava sentado atrás daquela mesma parede com o celular nas mãos. A gravação saiu nítida. Dava para ouvir tudo. O "aguenta mais um pouco", o "depois do casamento a gente derruba", o "apartamentinho de 1 quarto, baratinho". Natália chegou de sua região 2 dias antes da festa marcada. Mulher quieta, magra, com uma mecha grisalha na têmpora num casaco cinza simples, hospedou-se na casa de Dona Filomena. Quando Vera foi visitá-las e elas se viram pela primeira vez, nenhuma das duas conseguiu falar por um tempo. Depois, Natália se aproximou, abraçou Vera com força, sem palavras. E Vera sentiu que as mãos daquela mulher tremiam do mesmo jeito que as suas próprias, 2 semanas atrás. "Eu vou", disse Natália. "Quero olhar na cara dele. Eu preciso disso." A festa foi marcada para um sábado. Vera disse a André que queria reunir todos os que tinham ajudado: a equipe, os vizinhos, Dona Lúcia, seu Severino, o mestre de obras, para comemorar que as paredes já estavam de pé. André abraçou a ideia na hora. Disse que na segunda-feira eles iriam ao cartório. Já que as paredes estavam prontas, a coisa andava, para que adiar. Vera assentiu. Só uma coisa:
acrescentou ela, servindo o chá. Vamos fazer bonito. Vou usar um vestido novo. Você bota um terno como gente? Claro, querida, do jeito que você quiser. No sábado de manhã estava claro, fresco. No ar já se sentia o cheiro de outono. Vera se levantou cedo. Ela mesma cobriu a mesa comprida no terreno, aquela mesma que os homens tinham montado com as tábuas do velho galpão. Estendeu a toalha de xadrez azul, arrumou os pratos, colocou o pão. No fogão cozinhava a batata, refogava o repolho. Na mesa já estavam suas próprias conservas da despensa. Pepino, tomate, cogumelos em conserva. Tinha feito a gelatina de carne na noite anterior. Saiu perfeita, tremendo, transparente. Numa ponta da mesa, Vera deixou uma pasta cinza fina. André chegou ao meio-dia. Elegante, com camisa clara, calça vincada, bem barbeado. Trazia nas mãos um grande buquê de crisântemos, embrulhado em plástico que farfalhava. Beijou Vera no rosto, olhou para a mesa, assentiu aprovando. Minha anfitriã, mas que farto preparo! São muitos convidados. Os convidados foram chegando um a um. Chegou seu Paulo com a equipe, de camisas limpas em vez dos macacões de trabalho. Chegou Dona Lúcia com uma torta. Ela fazia uma famosa torta de repolho e ovo. Chegaram seu Severino, o mestre de obras, mais 2 vizinhos. Chegou Dona Filomena com seu lenço preto e, junto com ela, Natália. Ela ficou um pouco à parte, perto de uma macieira, e, sob o lenço, observava André fixamente. André não a notou de imediato. Recebia as felicitações, servia bebidas, brincava, conversava com o mestre de obras, batia no ombro de seu Paulo. Quando todos se sentaram e Vera deu o sinal de que era hora de ele também se sentar, ele se levantou à cabeceira da mesa, ergueu o copo e quis fazer um brinde. Vera tocou-lhe de leve a mão. Andrezinho, deixa eu falar primeiro. Claro, sorriu ele. Hoje tudo é primeiro para você. Ela se levantou. Usava um vestido simples, azul escuro, e o lenço da mãe sobre os ombros, aquele mesmo de pequenos miosotes que a mãe usava em festas. Ela o tinha tirado da cômoda naquela manhã. Vera percorreu a mesa com os olhos. Sua voz era baixa, mas firme. Meus queridos, obrigada por terem vindo. Pensei muito em como dizer o que vou dizer, e decidi que não há como dizer de outro jeito a não ser mostrando. Ela se inclinou e pegou a pasta cinza sobre a mesa. André franziu um pouco o senho, sem entender. O sorriso ainda se mantinha, mas já não tão confiante. Isso aí são documentos? Ele tentou brincar. Você vai encher todo mundo de papelada na festa? Não é uma festa, André, disse Vera. É outra coisa. Ela abriu a pasta, tirou a primeira folha, leu calmamente, sem entonação, como lia certidões na prefeitura. Procuração em meu nome, rascunho preparado para o cartório. Por ela, transferia-se a André o direito de tomar empréstimo com garantia do meu terreno, fazer negócios com meu imóvel e dispor do imóvel em construção sem minha participação adicional. Por 2 anos. A mesa fez-se silêncio. Um garfo bateu num prato. O mestre de obras pousou devagar o copo. André empalideceu, mas ainda mantinha o rosto firme. Vera, o que é isso de verdade? Isso a gente conversou junto. Não conversamos. André, você disse que era para andar pelas repartições. Escutem o que vem a seguir. Ela tirou a segunda folha. Contratos de materiais de construção. Pagadora, eu. Responsável por atestar a execução dos serviços, André. A assinatura é minha, mas o que eu estava assinando nunca me explicaram direito. Terceira folha. Recibos e dívidas com a equipe por 2 meses de trabalho. Nenhum dos rapazes viu o dinheiro. Seu Paulo, estou certa? Seu Paulo assentiu, sem erguer os olhos. Está certa, dona Vera. André se virou bruscamente para seu Paulo. O que você está dizendo? Eu te paguei semana passada. Você não me deu nada, André, disse seu Paulo sombrio. Só me alimentava de promessas. Vera colocou na mesa um pequeno gravador preto, do tamanho de um maço de cigarros. Apertou o botão. Do alto-falante, claramente na quietude do quintal naquele domingo, soou a voz de André. Ela é confiante. Depois do divórcio, derreteu com a primeira palavra gentil que ouviu.
Eu já te disse, esse tipo é o material mais fácil de manejar. Dona Lúcia soltou um suspiro e cobriu a boca com a mão. Seu Severino balançou a cabeça devagar. O mestre de obras olhava para a mesa. A gente transfere ela para algum lugar, manda para a sobrinha na capital, ou compra um apartamentinho de um quarto, baratinho, na cidade vizinha. Vai ter sua cozinha grande e janela para o jardim, como queria. Vera desligou a gravação. André se levantou de um salto. Isso é montagem. Não sou eu. Foi tudo manipulado. Ela, depois do divórcio, ficou doente. Ela tem laudo médico, vocês todos a conhecem. Ela viveu sozinha aqui 5 anos, ela tem problema na cabeça. Ela está bem, André, disse Vera calmamente. Sente-se. Não vou me sentar. Não vou deixar me caluniarem. Eu construí uma casa para ela. Trabalhei até as costas doerem por ela. E então, do outro lado da mesa, levantou-se Natália. Ela contornou a mesa devagar e se postou bem na frente de André. O lenço escorregou para os ombros dela. André viu o rosto dela e se calou no meio da frase, como se tivessem o desligado. Olá, Alexandre, disse Natália baixinho. Não me reconhece? A pálpebra de André tremeu. Ele ficou calado. Me chamo Natália. Sou aquela de quem você tomou o terreno 6 anos atrás. Levou o apiário e, com juros e multas, me deixou com quase 600 mil reais de dívida. Pensei que ia te esquecer. Não esqueci. No silêncio, ouvia-se um cachorro latindo na casa vizinha. Seu Paulo se levantou devagar da mesa. Atrás dele levantou-se Vítor. Atrás dele Sérgio. Não deram um passo, apenas ficaram de pé. André olhou para eles, olhou para os vizinhos, olhou de volta para Vera. O rosto dele ficou cinzento. O sorriso desapareceu de vez, e pela primeira vez, Vera o viu de verdade. Com os olhos vazios, os lábios cerrados, uma ruga junto à boca que antes não se via. Ele pegou o celular, discou com dedos trêmulos um número, levou ao ouvido. Toques longos. 1, 2, 3, 10. Lília não atendeu. André abaixou o telefone. Vera tirou do dedo o anel fino que ele lhe dera no noivado. Simples, de prata, com uma pedrinha pequena. Segurou-o na palma da mão. Depois, sem olhar, deu um passo até a parede inacabada e jogou o anel no monte de areia perto da fundação. Tilintou de leve contra uma pedrinha e desapareceu. Vai embora, André, disse ela. Sai da minha terra, sozinho, antes que eu chame o policial da região. Ele ficou ainda mais um segundo. Abriu a boca como quem quer dizer algo, mas não disse nada. Virou-se, atravessou o quintal até o portão. No portão, virou-se de novo. Você vai se arrepender, disse, rouco. Vai morrer aqui sozinha, na sua casa podre. Já vivi sozinha, respondeu Vera calmamente. E não morri. Ele saiu. O portão bateu. Atrás da cerca, o motor da picape roncou. O som se afastou e cessou. À mesa, por alguns segundos, todos ficaram em silêncio. Depois Dona Lúcia disse baixinho, Meu Deus, Vera, e chorou. Baixinho as lágrimas simplesmente escorriam. Vera se aproximou, abraçou-a pelos ombros. Ela mesma não chorava. Suas lágrimas tinham acabado naquela noite insone, 2 semanas atrás. Sentaram-se de volta à mesa. Seu Paulo, em silêncio, encheu os copos de todos, ergueu o seu. Bom, disse ele, em nome da anfitriã, que mais nenhum desses apareça na terra dela. Beberam, comeram. Aos poucos a conversa foi se animando. Natália sentou-se ao lado de Vera e elas ficaram de mãos dadas por baixo da mesa como irmãs. A denúncia Vera fez na segunda-feira na polícia. A obra ficou paralisada. André não apareceu mais no povoado. Diziam que tinha sido detido numa região vizinha por uma série de outros casos. Vera não se aprofundava nos detalhes. O advogado conduzia o processo. Ela só precisava assinar o que fosse necessário e comparecer aos depoimentos. No início, ela não conseguia nem olhar para as paredes inacabadas atrás das macieiras. Ficavam nuas, expostas ao tempo, com marcas escuras de chuva, e toda vez que ela saía ao quintal, seus olhos esbarravam nelas e ela se virava.
Dona Lúcia aconselhava demolir e esquecer. Seu Paulo ficava calado. E Dona Filomena, certa vez, passou por ali, olhou pela janela para a obra e disse: a casa não tem culpa de o dono ter sido ruim. Casa é parede. Quem decide é quem vive nela. Vera pensou muito naquilo. No inverno, decidiu que não ia demolir. Na primavera, encontrou outra equipe, por recomendação do mesmo advogado da cidade vizinha. Fez com eles um contrato oficial, item por item, com assinaturas e carimbos. Refez o projeto. Não aquele que André desenhara um dia para os dois, mas um seu. Térreo, claro. Com a cozinha grande, isso ela manteve, com varanda envidraçada de inverno, onde dava para colocar uma cadeira de balanço e ler perto da janela, com um pequeno ateliê de costura, com 2 janelas para a luz e um quarto de hóspedes para a sobrinha da capital, para Natália, para Dona Filomena, para quem quer que quisesse passar a noite. Construíram com calma, sem pressa. Vera mesma ia buscar cada tábua, escolhia o piso, pintava os caixilhos das janelas com tinta branca em 2 demãos, como a mãe costumava pintar na casa antiga. No outono seguinte, a casa estava pronta. Na inauguração, reuniram-se os mesmos de sempre. Seu Paulo com a esposa, Dona Lúcia, seu Severino, Dona Filomena. Natália veio especialmente de sua região. A sobrinha da capital trouxe um sobrinho neto, um garoto de uns 6 anos, que logo saiu correndo pelo quintal atrás de um gato. Puseram a mesa na nova sala de estar, grande, aconchegante, com paredes brancas e piso de madeira que ainda cheirava a verniz fresco. No parapeito da janela ficava uma violeta num vaso de barro simples, grande, roxa, de folhas aveludadas. A primeira, comprada para a casa nova. Ficaram sentados até tarde, comendo, bebendo, relembrando. Seu Paulo contava como, na primavera, ele e os homens tinham colocado o piso de tábuas e discutido sobre a largura das frestas. Dona Lúcia elogiava a sala de estar e dizia que Vera agora vivia como gente de capital. Dona Filomena ficava calada, sorrindo. Já era noite, quando o bule ferveu pela segunda vez e lá fora estava completamente escuro. Alguém, parece que foi seu Severino, lembrou aquela frase que Dona Filomena tinha dito ali no banco do mercado. Lembra, Vera, como nossa Filomena previu naquela vez? Que ele ia te expulsar. Todos à mesa ficaram quietos. Vera devagar pousou a xícara, olhou pela janela para as luzes da sua própria casa, refletidas no vidro, quentes, amarelas, vivas. Pigarreou, fez uma pausa, depois respondeu baixinho. Queria, sim. Ele queria muito me expulsar. Só não entendeu uma coisa. Ela percorreu com os olhos sua mesa, seus convidados, suas paredes brancas. Da minha terra, agora sou eu quem decide quem expulsar. Lá fora, as velhas macieiras sussurravam baixinho, aquelas mesmas que o pai um dia plantara. Na casa nova, a luz estava acesa. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.